Vai lá? Bota o microfoninho aí na tua blusinha aí. Uma salva de palmas para a Lúcia Souza, que está aí com a gente. Vamos tentar extrair. Obrigada, bom dia. Vamos tentar extrair deste crânio. Vamos tentar extrair desta grande empreendedora aí, e aqui também representada pelo maridão que está aí, Paulão está aí com a gente, né? Paulo é um fenômeno do cosmético, hein, gente? Do cosmético não, do empreendedorismo, né? Mas depois eu quero que um dia o Paulo venha aqui e conte um pouco da história dele, né? De seletista a empreendedor serial. Mas hoje o papo é com a esposa, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Lúcia, vocês já conhecem ela. A Lúcia já quebrou o protocolo no GEB, e quando ela entrou, ela falou assim pra gente, viu? Posso dar dica? E a gente até deu umas vaciladas, porque a gente geralmente abre para a pessoa dar dica depois que ela se apresenta, né? Porque fica mais fácil. Quem que é? Então ela já deu 2 dicas, né? Porque ela é assim, ela quer ajudar, ela quer fazer. E hoje é a apresentação oficial dela aqui no GEB, então você vai poder extrair algumas pílulas também de quem que é essa mulher. Tá bom? Obrigado por você ter aceitado o convite e estado aqui presente hoje. Obrigada, bom dia, gebianos. Eu fico aqui, eu me sinto muito à vontade em casa desde o primeiro momento, desde a nossa primeira conexão, porque eu acho que estar aqui faz toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Inclusive, eu vindo pra cá, é que minha internet tá ruim ali, acabou não saindo, mas eu falei, estou indo me juntar com as águias, que a águia anda com águias, né? Eu digo que isso é muito importante, que nós tenhamos essa consciência, né? Você quer que eu fale o quê? Eu vou fazer, primeira coisa assim, quando a gente vai falar com o empreendedor, na minha opinião, né? Eu gosto de saber, a gente não consegue falar de toda a sua história, embora eu conheça ela, né? Eu gravei um podcast com a Lúcia, acho que tem uns 8 meses atrás. Quando ela contou, eu falei, pera, volta. Não, vamos conversar fora das câmeras, depois a gente, porque tem muita coisa, senão o podcast vai ter 5 horas de duração, né? Mas eu queria que você... 3 horas. Foram 3 horas. Eu quero que você conte um detalhe daquela sua história, porque aquilo marca a sua trajetória empreendedora do que você faz hoje, né? Porque hoje, se eu fosse adjetivar você, eu diria que você é uma pessoa ousada, destemida, você não tem medo de nada nem de ninguém. Você vai pra cima, não tá nem aí, deu certo, deu, não deu, beleza. Como é que foi? Como é que é a frase, Adriana? Cadê a Adriana? A frase lá, o cara que trabalha lá, que é testa do Silvio Santos, lá, ele gravou um podcast essa semana, ele falou assim, a vida se resume entre beleza e paciência. Deu certo, beleza, não deu paciência. É a vida dessa mulher. Mas conta assim, tu tava lá no Nordeste, da onde é? Brejo Santo. Quer dizer, Sítio Mutamba, distrito de Brejo Santo, no interior do Ceará. Aí tá lá no interior do Ceará, e aí acontece algumas coisas lá, e você vem para São Paulo. Como é que você começa? Qual a primeira oportunidade de trabalho sua, como é que você criou ela? Nossa, Pedro, é sério? Você vai querer que eu conte a história do aeroporto? É sério. Bom, gente... Estou escrevendo o livro, tá, gente? Depois tem toda a história no livro, estou terminando ele. Legal. Vai ter que ser lançado em janeiro. Mas, é o seguinte, gente, eu sou de uma família de 18 irmãos, vivos. Foram 28, mas morreram 10, tá? Então começa por aí. Eram só 15 da minha mãe, o resto do meu pai com outras mulheres, meu pai era da pá virada. Só que lá na minha casa, eu nasci, eu não sei. Tem uns que dizem que é um parafuso a menos, outros dizem que é um parafuso a mais, eu não sei. Eu só sei que eu era meio esquisita, né, de todo mundo. Mas uma das coisas que me despertou a primeira vez, que me fez eu entender que a nossa vida não é o que nós imaginamos que seja, e que hoje eu falo muito sobre isso, é porque eu olhava a própria natureza. Então eu vi uma planta, eu ficava admirada, que aliás até hoje eu sou assim, né? Então com os bichos, com a natureza, eu ficava tem que ter alguma coisa que a gente não consegue enxergar. E eu não vi a hora não de fazer 18 anos para sair de lá, né? Morando lá, meu pai segurando todo mundo, aquela situação. E aí aos 18 anos eu resolvi vir, assim, com essa situação. Um dos meus irmãos me traria, me levaria de volta, eu faria o curso de cabeleireiro, porque desde os 11 anos que eu já cortava cabelo, e me levava de volta. Só que, quando eu cheguei em São Paulo, o curso era muito caro, porque eu não queria qualquer coisa. Eu nunca quis qualquer coisa, isso até hoje, tá, gente? Hoje eu não quero qualquer coisa. Então, eu digo, não gosto de carro velho, não ando de carro velho, não era isso aí. Prefiro não ter, e foi assim a vida toda. Por quê? Porque nós merecemos o melhor sempre. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí,
eu vim para São Paulo, né, desse jeito. Quando eu cheguei em São Paulo, fui atrás de escola, um sufoco danado. Mas eu não vou contar toda a história, porque eu quero que vocês depois leiam um livro, tá bom? E eu cheguei lá, eu digo, não tem condições de meu pai pagar um curso desse. Não tinha condição. Eu queria um curso que hoje custaria uns 3 mil reais. Era um ano de curso, foi na Federação de São Paulo, então era o melhor. Eu queria o melhor. E aí eu tive que arrumar um emprego, a minha primeira oportunidade de emprego. Só que é o seguinte, até aí eu tinha feito a 2ª série, porque lá no Nordeste, onde eu morava, era assim, já aprendeu a ler, a escrever o seu nome, então tá tudo certo. Isso não é não, tira da escola. Foi assim com todo mundo. E eu vim desse jeito. Só que quando eu cheguei em São Paulo, eu sabia ler e escrever, porque eu, como você falou, eu sempre tive muita vontade, muita ousadia, então eu vou aprender esse negócio. E aí eu cheguei na casa da minha irmã e falei assim, eu quero trabalhar. Não, eu quero fazer o curso. Aí ela disse, então vai, procura. Primeiro não tinha quem fosse comigo, eu fui sozinha. Não tinha GPS, não tinha celular naquele tempo, né? E eu fui assim mesmo. Então, me perdendo, me achando, me achei numa escola, achei 2, não era essa. Eu chegava nas escolas, eu olhava e falei, não é isso que eu quero. Olha, gente, você tem noção disso? Que a pessoa sai lá do buraco do Zé, que eu costumo dizer, no meio do mato. E não, eu não quero, isso aqui não é pra mim, não. Sabe por que eu era assim? Porque eu tinha assistido a novela Fera Radical, a primeira novela numa televisão, aquelas pequenininhas, preto e branco, ligada no cabo de uma bateria, porque onde nós morávamos não tinha luz. Então, tudo que eu via na novela, tudo que eu assistia, eu dizia, aquilo ali eu posso fazer. Por que eu não posso fazer? Então, eu sou assim até agora. O que eu não posso fazer? O que limita, né? Então, quando eu cheguei no aeroporto, quando eu cheguei em São Paulo, que eu vi o curso, não tinha como, eu disse, então eu quero trabalhar. E aí eu caí no aeroporto, fui sozinha lá no aeroporto. Só que assim, eu cheguei no aeroporto, primeiro, quem já foi no aeroporto sabe que não é assim, lá não tem emprego pra ninguém, né? Lá você não vai lá no aeroporto, eu vou buscar um emprego, vamos arrumar um emprego aqui. E eu cheguei no aeroporto, e eu sentei lá e fiquei olhando, eu escolhi o emprego pelo uniforme. Vocês têm noção disso? Passavam as pessoas lá, eles um uniforme feio, outros de verde, lá, não sei se vocês sabem, aquele pessoal da limpeza, é tudo assim, né? E eu, olhando tudo aquilo ali, observando como que funcionava. Eram umas 11 horas da manhã, me passou umas meninas todas chiques, com uns terninhos, né? Um cinza, estava escrito Infraero aqui, assim, nossa, gostei daquele uniforme. Aí eu corri atrás delas. Aí eu corri atrás da moça. Eram 2 moças bonitas. Gente, nessa época eu era muito feia. Não, mas não era pouco feia, era muito feia. É sério, eu tinha o rosto todo estourado de espinha, a sobrancelha parecia do seu Saraiva. Sabe o seu Saraiva? Era aquilo, então era desse jeito. E eu daquele, tudo bem, eu digo assim, ó. Depois, com o tempo, eu fui ficando com um pouco com a autoestima mais baixa. Depois, quando eu fui entendendo as coisas, saí do mato, né? Mas naquela época, eu tinha muita coragem. Eu digo que talvez fosse mais até do que eu tenho hoje. Porque eu cheguei na moça e falei assim, moça, desse jeito, falando assim, oxe, mas menina é, porque eu vi um adulto, né? Então, eu falava assim, muito rápido e bem arrastado. Aí as moças viraram pra mim, elas estão loucas, né, gente? Mas aí eu disse assim, viu, moça, você sabe me dizer se na empresa que você está trabalhando tem vaga para trabalhar? Acho que ela olhou para mim e disse, meu Deus. Aí ela disse assim, não, moça, não funciona assim. Olha, primeiro, o escritório da Infraero nem é aqui, é em tal lugar e tal, você tem que levar um... Aliás, você sabia que tem que fazer um concurso para passar? Eu digo assim, moça, você tem carregada? Ela disse, tenho. Eu disse assim, como é o nome? Maria, Dona Maria. Eu acho que elas falavam, porque como eu estava apressando elas, elas falaram. Eu disse assim, ó, obrigada, ela vai dar por aqui, ela passa por aqui, tá, olha. Tem identificação? Tem. Ela tá com um jaleco assim, eu fiquei lá. Aí quando mais ou menos uma hora da tarde, lá vem a moça. Mas assim, gente, eu tava tão inclinada, eu tava tão ligada, sabe? O foco era demais. Eu não posso perder nada. Imagina uma pessoa no aeroporto esperando uma pessoa, né, gente? Eu fiquei na entrada principal, naquela entrada que onde deixa aquele estacionamento maior, fiquei ali. Não era do tamanho que é hoje, né? Há 32 anos atrás. E aí eu fiquei lá, daqui a pouco lá vem a mulher. Eu liguei, lá vem ela vem toda bonitona. Aí, Dona Maria, quando eu falei Dona Maria, pensa, a pessoa diz assim, quem é? Me conhece. Oi, pois não. Aí quando ela vira, eu disse assim, Dona Maria, a senhora sabe me dizer se a empresa que você é encarregada, está precisando de gente para trabalhar? Ela ficou olhando pra minha cara e começou a rir também. Ela disse assim, não, filha, mas aí já mais calma, olha, você tem que ir a tal lugar e tal. Aí eu disse assim para ela, eu falei assim, vem cá, tem supervisor, alguma coisa acima de você? Ela disse, sim. Eu digo, quem é? Ela na pressão, tá? Porque eu botava pressão na pessoa. Chama o seu Heron, é o supervisor. Eu digo, ele vem aqui
chega aqui, ele provavelmente ele passa secretário. Como é que ele é? Ele é assim, tem identificação? Tem. Ele é careca e tá com blazer, provavelmente se ele entrega. Obrigada, Maria. Fica lá. Quando foi 2h30 da tarde, lá vem o homem. Ele entrou e eu assim, ó, esperando o cara, né? Falei assim, gente, pensa. Aí o cara veio, né? Ele caminhando com 2 rapazes, assim, todo intelectual, ele entrou, subiu a escada, aquelas escadas rolantes, né? Que era poucas escadas que tinha ali. Eu subi atrás dele devagarzinho. E eu olhando, disfarçando, né? E ele foi. Teve um corredor bem grande assim. Ele tava entrando numa sala. Eu disse, seu Heron. O cara vira, porque quem me conhece, né? Quem chama Heron? Quem chama Heron? Aí ele, pois não. Só que ele pensava que eu era uma passageira. Aí eu disse assim, eu queria falar com o senhor. Aí ele ficou sem graça, porque ele tava entrando na sala, ficou no corredor, aquele povo passando. Ele disse, entra aqui. Ah, vai ver onde eu entrar, né? Aí eu entrei e sentei. Aí ele disse, pois não. Aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? Eu disse, sim. Olha o que foi que eu falei pra ele, gente. Eu disse assim, ó, seu Heron, é o seguinte, eu cheguei do Nordeste, quinta-feira, isso foi na terça. Quinta-feira, eu vim pra fazer um curso, mas o curso é muito caro, meu pai não tem condições de pagar. Sou do interior do Ceará. E eu estou procurando emprego. Só que é o seguinte, tem uns uniformes muito feios nesse aeroporto, eu não gostei, eu não vestiria uma roupa daquela, mas as meninas que trabalham com o senhor é top, a roupa delas é maravilhosa, então eu queria saber se eu posso trabalhar aqui. Aí ele ficou assim, ó. Na hora ele disse assim, viu, tu veio da onde? Eu disse assim, eu sou de Brejo Santo, do interior do Ceará. Ele disse, eu sou de Juazeiro do Norte. Então assim, ele tinha vindo pra cá muito novo, mas as nossas cidades eram vizinhas. Gente, ele me achou doida, é claro, no primeiro momento. Mas ele começou a querer saber das coisas. E eu comecei a conversar com ele. Não, acontece isso lá hoje, eu não sei, eu sou desse lugar. E ele disse, eu conheço tal lugar, faz muito tempo que eu não vou. Mas aí, olha, 15 minutos conversando com ele, eu disse assim, né? Ganhando tempo, eu disse assim, viu, eu consigo trabalhar nessa empresa? Ele disse assim, não é assim. Ele falou desse jeito assim, não é assim. Mas, ó, gente, antes dele falar o que era, eu disse assim, vem cá, o senhor consegue mandar nessa empresa? O senhor é um supervisor renomado? Ele sou? Eu disse assim, então só se o senhor não quiser. Eu dei uma chutada na canela dele, porque o cara ficou sem ar. Aí eu disse assim, porque você pode colocar aqui, só se você não quiser. Aí ele disse assim, ó, Lúcia, é sério, deixa eu falar uma coisa pra você. Gente, essa semana eu estava assistindo um filme que eu me lembrei disso, né? Porque o cara praticamente fez um currículo pra mim, né? Eu não tinha currículo nenhum, gente, vai dar aquele negócio. Tinha realmente um concurso e tinha um monte de fichas aprovadas, né? Que as pessoas ficam aguardando. E naquela semana, aliás, no outro dia, ia preencher uma vaga de uma moça que estava saindo para ter neném. E ele disse assim, olha, eu tô aqui separando uma pessoa para colocar. Ele ficou sem saber o que fazer. Aí eu assim, com aquela cara de dó, olhando pra ele, feia pra caramba, sentada na frente dele, assim, meu Deus. Ó, sabe aquele negócio assim, eu preciso ajudar essa menina, né? Eu tenho que ajudar ela. E aí ele disse assim, olha, só tem um jeito de eu te ajudar. Ele não quis saber nem se eu tinha estudo nem nada. Ele disse assim, se você conseguir trazer esses documentos pra mim amanhã. Gente, era tipo assim, ó, atestado de antecedência, eu nunca tinha ouvido falar na vida, era muita coisa. E eu desesperada, eu disse assim, ele disse, você tem que estar aqui amanhã, 7 horas da manhã com tudo isso. Eu disse assim, claro, o que eu tenho que fazer? Ele disse, você tem que ir na Estação da Luz. O que eu sabia lá, né, onde era a Estação da Luz? Eu nunca tinha visto em São Paulo, gente. Aliás, eu tive medo de ser cortada pelo metrô, só pra você ter uma ideia como que eu vim. Ser engolida pela escada rolante. Eu não sabia o que eu ia fazer aqui. E eu fui nessa situação. Mas ele disse, olha, você faz isso, pede informação. Gente, eu sei que não é uma doida daquele lugar. Só que o mais louco foi quando eu cheguei na casa da minha irmã, porque eu cheguei com o uniforme na mão para vir trabalhar no outro dia. E a minha irmã, eu fui para casa de uma irmã que eu não conhecia, só para vocês terem uma ideia, tinha vindo para mim bem antes de mim. E quando eu cheguei lá, que eu disse assim, que eu cheguei, ela disse, meu Deus, eu estava quase morrendo aqui, eu cheguei 7 horas da noite, viu? Porque eu tive que andar em São Paulo, tive que fingir que estava passando mal para poder conseguir um documento, foi um negócio. Então, contar essa história aqui, vocês falam, meu Deus do céu. E aí, ela disse assim, eu disse, olha, eu cheguei assim, ó, pra mim era natural, tá? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso foi uma coisa que eu aprendi no decorrer desses 10 anos estudando sobre desenvolvimento humano. As coisas não acontecem na nossa vida porque a gente acha que tudo tem que ser difícil. A gente tem que complicar. Muitas vezes as coisas estão muito fáceis, escancaradas na nossa frente, mas a gente tem essa mania de achar que não, que tem que ser difícil. Eu cheguei lá e disse assim, nossa, eu tô muito feliz porque agora eu vou conseguir fazer meu curso. Nossa, que legal, você conseguiu arrumar emprego aonde? Eu disse assim, no aeroporto. Ela, mas como assim lá? Eu disse, você foi no aeroporto? Eu digo, sim.
consegui arrumar um emprego lá. Ela disse, aonde? Eu disse, na Infraero. Ela disse, é mentira. Eu disse assim, claro que é. Ela disse, como que você conseguiu arrumar um emprego na Infraero? Aquilo é concurso? Eu digo, sim. É? Você tipo, é? Aí ela disse assim, olha, minhas filhas, ela tinha 2 filhas, uma da minha idade e outra mais nova. Já prestou aqui umas 5 vezes, não consegue passar. Eu disse assim, então, ela não sabe pedir um emprego, eu sei pedir um emprego. Entendeu? Eu sou pedir um emprego. Fica aí, ó. Então, gente, foi desse jeito o meu primeiro. Só que isso, o que acontece quando você faz isso? Você percebe que o limite é na sua mente. Todo limite que existe é na nossa mente. Não existe limite para nós. Isso aí foi uma grande prova de que eu conseguiria qualquer coisa. Eu só fiquei 1 ano, depois voltei para o Nordeste, montei salão, deu certo. Quer dizer, não deu certo, eu não me acostumei mais com o ritmo da cidade. E aí eu já fui morar na cidade quando eu fui para lá. Vim para cá, para o estado de São Paulo, e aqui começou a minha trajetória. Primeira coisa, quero empreender. Não vou trabalhar para ninguém, não. Fui trabalhar os primeiros 3 anos, sim, em salões de outras pessoas, porque aí eu já era cabeleireira, mas para pegar as habilidades que eu não tinha. Mas assim, daqui a 3 anos eu vou fazer isso. 3 anos eu vou montar o salão. E eu falei para o primeiro salão. 2 anos aqui, 1 ano no salão mais próximo do centro, porque eu quero o meu naquele lugar. Gente, é muito louco isso. Porque eu não entendia nada que eu entendo hoje, mas eu fazia tudo que eu faço hoje. E aí, a moça não acreditava nisso, porque eu comecei a me posicionar lá e comecei a ganhar cliente, comecei a melhorar minha aparência, comecei a fazer todas as coisas que tinha que fazer. Com 25 anos, eu tinha montado meu salão, eu tinha minha casa, tinha meu carro e minha moto, eu gostava muito de moto, com 25 anos. Mas eu falo isso, inclusive, eu estou falando no livro, que eu era, tipo assim, eu tinha um sonho de me tornar independente financeiramente. O que é? Independência financeira para algumas pessoas. Para algumas pessoas é uma casa, um carro e não passar sufoco, né? Mas aí, quando você pensa assim, eu quero independência financeira, mas eu quero ficar milionário, eu quero ganhar muito dinheiro, eu nunca mais quero passar sufoco. É outra mentalidade. E a minha mentalidade era, tem isso aqui. Só que é um negócio muito louco. Chegou num ponto, um time financeiro. Eu consegui meu carro, minha casa, era aquilo que eu queria, então pronto. Só que algum avião consegue ficar parado, avião mesmo, em cima? Ele não fica, ele despenca. E era exatamente o que acontecia. Porque como eu chegava no meu time financeiro, que era aquilo que eu queria, eu caía. E isso foi várias vezes. Descia. Subia, descia. Montei clínica de estética, afundava. Com aquela vidinha. Uma casinha, um carrinho mais ou menos, tudo mais ou menos. Só que eu já estava com o Paulo, inclusive, que eu já estava chegando nos meus 40, aí eu pirei de vez. Não, tem que ter alguma coisa que eu não estou sabendo. Eu tenho que quebrar essa crença, porque na realidade é uma crença financeira que nós temos, de que nós só podemos chegar naquilo. E não tem limite. O dinheiro está sendo produzido o tempo inteiro no Banco Central, e ele está indo para algum lugar, porque senão estava entupido aquele negócio e não tinha para onde ir. É um rio de água corrente. E quando eu entrei para o mundo do desenvolvimento humano, eu disse, eu preciso aprender a fazer isso, foi quando eu entrei para o mundo do autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Por que eu faço o que eu faço? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu objetivo? Eu estou aqui passando, no dia que o Rafael trouxe aquele negócio aqui da linha, né? Que ele falou da idade, cara, aquilo ali eu digo, exatamente isso. Eu fico assim, Aí eu fico assim, né, falando desse jeito. Por quê? Exatamente isso. Nós temos que pensar na nossa vida nesse sentido. E aí eu comecei a entrar no mundo do desenvolvimento, não só a minha vida, ela começou a deslanchar, como a vida do Paulo, que também era uma pessoa totalmente tímido, trabalhava na Embraer, a gente começou a entrar num processo junto, mão lado a lado aqui, vamos embora, nós vamos fazendo e vamos destravando, e eu destravava e trazia para ele, e eu comecei a imergir cursos, treinamentos, palestras, eu falei pro Pedro, tanto que a gente já gastou com isso. Só que olha, o motivo da Vox, né? Que aí chega na Vox, porque nós conseguimos montar grandes negócios que não tem nada a ver com isso. O Paulo tem uma loja gigante de cosméticos, acho que o Pedro foi esses dias, tem algumas pessoas aqui que conhecem. Hoje nós temos um salão grande também, que hoje é mais um boulevard. Temos a escola e temos mais uma empresa grande que é na parte do e-commerce, né? Que os meninos aí, o Paulo, nós temos hoje um sócio que começou com a gente também, trabalhando como funcionário, virou um dos nossos sócios e hoje ganha muito dinheiro com isso. E um dia, eu estava na Bahia, porque a minha dor foi, presta atenção, eu saí do norte e vim. Eu consegui persuadir uma pessoa e conseguir um emprego, eu consegui, mas só eu sei o sufoco que foi, falando errado e precisando de muito esforço para me fazer. E a minha vida inteira tinha sido assim, eu conseguia fazer.
Só que eu conseguia fazer com muito esforço. Eu era muito tímida, eu era muito envergonhada. As minhas crenças ainda existiam, né? De merecimento, da minha própria essência mesmo. Nossa, eu saí lá da onde, olha quem eu sou. Então todas essas coisas me atrapalhavam e era por isso que o time financeiro existia. E aí, eu na Bahia, uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu estava numa imersão, num treinamento pelo Instituto Cash lá. E nós estávamos na hora de um café, sentado todo mundo, em mesinhas separadas. Então eu estava com uma galera. Só que eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó, pra vocês terem uma ideia. Eu já desenvolvi isso, eu acho que desde criança. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou vendo tudo que está acontecendo. Eu estou vendo os barulhos dos pés dos meninos, eu escuto o copo lá do Rafael, quando ele pegou no copo. Meu cérebro... Hã? Pega leve que ela tá ouvindo. Eu ouço tudo. Então, eu tenho essa sensibilidade, preste atenção. Eu estava sentada numa mesa conversando com as meninas e a conversa do cara aqui do lado, ele falou assim, cara, mas ó, destravou a minha comunicação. Quando ele falou isso, estava assim, aí eu disse, meninas, vocês me dão licença? E eu sentei na mesa deles, eu disse, posso sentar aqui? Eu disse assim, me diz uma coisa, o que foi que destravou a sua comunicação, que você está falando? Porque eu estava obesa de conhecimento. Eu já tinha estudado quase 8 anos e estava tudo dentro de mim. Eu não conseguia falar, imagina, gente, que eu falar isso aqui agora para vocês com essa espontaneidade, sem estar preocupada com o julgamento. Eu não era assim, eu morria de vergonha, eu achava assim, o que o povo vão dizer, o que o povo vão pensar, sabe assim, que a gente tem essas crenças, né? E aí ele disse, olha, Lúcia, eu estou nos treinamentos há mais de 3 anos, só que o que eu percebia nas minhas turmas era que eu conseguia mudar a mentalidade deles, e eles, só que quando era na hora de se expressar, porque todos nós precisamos se expressar, eles não conseguem, eles não conseguiam. E aí apareceu para mim, eu pesquisando sobre comunicação, né, sobre como destravar, apareceu a Vox to You para mim. Eu disse, o que é isso? Aí ele começou a falar, a Vox to You é uma escola de desenvolvimento humano, em todas as áreas que você imagina. Aí eu disse assim, eu já quero conhecer, porque é bem curiosa, como é que a gente faz? Eu vou agora mandar mensagem para os franqueadores, para te mandar mensagem. Era uma franquia de lá mesmo, gente. Eu estava lá, de lá do hotel de noite, eu tive uma reunião com o Fernando. Ah, a Vox é da Bahia. Não, ela é de Ribeirão Preto, só que eu estava na Bahia e tá. tem lá, né? Porque está no Brasil quase todo já. Entendi. E aí, eu tive uma reunião com o Rocha, que inclusive hoje estou em treinamento com ele também. E eu entendi o que é. Para falar a verdade, o que é a Vox? A Vox, e eu entendi na primeira conversa com ele. Quando ele começou a dizer o que tinha, eu percebi que eu tinha gastado já mais de 100 mil reais com cursos e treinamentos que tinha tudo dentro dela. Então tem gente que fala assim, é comunicação e oratória. Não é comunicação. O Michel começou a fazer lá, depois eu até quero que ele fale o que é. Mas assim, não é comunicação e oratória. É um curso de transformação de dentro para fora em todos os níveis. Então tudo que você pensa, que você pode aprender sobre mentalidade, sobre posicionamento, sobre estratégia de como você não só se posiciona, mas como você persuade as coisas e as pessoas, está lá dentro. Não é um curso de oratória e comunicação, que é como está escrito oratória e comunicação. E eu fiquei doida no negócio. Aí eu disse assim, cara, eu quero muitos negócios. Aí eu disse assim, olha, então Lúcia, a franquia é tanto, nós fazemos assim, assado, eu digo assim, mas eu preciso conversar com o Paulo. Né? Então eu vou para casa e amanhã, eu já estava vindo embora mesmo, que era no outro dia, amanhã ou depois a gente marca uma reunião e eu quero que ele conheça. Aí eu sentei com o Paulo. Só que o Paulo, gente, eu vou falar, ele também pode falar isso depois que eu comecei a destravar, porque eu digo que é um destrave mesmo, que fala que destravar o dia D, que eu acho incrível. Quando você conecta uma chave que você, é como se destravasse mesmo. Quando eu comecei, ele começou a vir por tabela. Paulo nunca foi. Ontem ele estava numa mentoria, que eu dou uma mentoria de quarta-feira, ele estava dizendo assim, eu procrastino muito ainda. Mas ele faz por tabela, porque tudo que eu falo e tudo que eu faço, ele acompanha. Nós estamos no mesmo ambiente. Sabe o ambiente que eu falei para vocês agora há pouco, de estar inserido em ambiente que as pessoas têm a mesma mentalidade, que você está indo para o mesmo lado? É isso que faz pessoas crescer. Vocês estão chegando aqui agora, é exatamente isso. Então são pessoas com propósito e objetivos de não fazer a mesma coisa igual todo mundo está lá fora. Então, quando você entra num grupo de network como esse, você se separa. É exatamente isso. E foi exatamente isso que eu consegui entender. E aí, o Paulo comigo, começamos amor, assim, assado. O Paulo era uma panela de pressão, vocês não têm noção. Hoje você vê ele assim, ele era muito estressado, ele metia os pés pelas mãos lá. Depois ele pode contar isso. Ele começou a me observar e ver, ela faz isso, ela faz aquilo. Ele começou.
Sem falar que eu ia nos cursos de treinamento, coitado, né, Pedro? Agora imagina se a pessoa não gosta. Por isso que eu digo, né? Eu praticamente dava o curso inteiro para ele depois quando eu chegava. Por quê? Primeiro, eu queria treinar o que eu estava aprendendo e eu queria que ele aprendesse. Então isso também aqui já é uma chave aqui, abrindo um parênteses, é que um casal, um relacionamento, vocês têm que ir para o mesmo lado. Não importa se está na mesma altura, mas não pode vir assim. Porque se ele, na época, se quando eu comecei a expandir a minha consciência, ele não tivesse ido junto, o que era que teria acontecido? Ele não teria dado conta de estar comigo. Mas ele foi, na velocidade dele, entendendo, colocando, mudando, transformando, é assim mesmo. E aí, daqui a pouco, ele começou a falar para as pessoas as coisas que ele via. E eu vejo ele fazer isso, né? O Miguel, que é um dos nossos sócios, esses dias foi buscar um carro que eles compraram. E ele disse assim, eu tive uma mentoria, você não tem noção com o Paulo no caminho. Eu digo assim, cara, ele nunca foi fazer o que eu faço. Então, aí o que foi que aconteceu, né? Com o negócio da Vox. Toda essa transformação que esteve em mim, que eu consegui identificar, eu conseguia falar para ele, eu conseguia saber, mas eu não conseguia falar. Quando o menino me disse isso aqui, eu disse assim, ó, então é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Eu preciso para mim e eu vi também, porque eu já estava mentorando algumas pessoas que estavam na mesma situação. Eu disse, então, fiz a reunião com o Paulo. Ele disse assim, ó, quando o rapaz começou a falar para ele, o Paulo assim assistindo, olhando, quando ele terminou, o Paulo falou para mim assim, amor, isso faz sentido? Olha, isso aqui é parceria, cara. Eu tô falando aqui pra você que eu honro a vida dele também por causa disso. Porque ele disse assim, isso faz sentido pra você? Você acha que isso é importante? Eu digo, é muito importante. Ele disse, então estamos juntos. Então a gente comprou a franquia desse jeito. Com uma condição que nós esperaria um ano, porque ele teria que construir o prédio que ele construiu para montar o distribuidor e depois a gente ficar com ponto ali. O que é que eu vejo isso hoje? Eu vejo porque está acontecendo com a gente, né? Tá com 7 meses que a gente inaugurou a Vox. Hoje nós estamos com 5 turmas, indo para 7 agora, vai ter 2 que vai fechar agora. Inclusive, cadê o Daniel? O Daniel está ali, vai na próxima turma agora. O Michel já está lá. O que eu vejo é o seguinte, ó, com tudo que está acontecendo lá dentro, que as pessoas que entram lá dentro, elas se transformam muito rápido. É assim, tipo, 4, 5 aulas, elas conseguem virar a chave. Como eu falei, porque tem gente que vai lá que ela não tem consciência do que ela precisa. Que na realidade, gente, é uma coisa que eu vou falar para vocês. Dificilmente nós sabemos das incompetências que nós não temos. Quando a gente sabe que nós precisamos, quando nós sabemos que precisamos desenvolver algumas competências que nós não temos, é muito fácil de você virar a chave. O difícil é quando você não sabe. Quando você não sabe que não sabe. E esse é o motivo de quase 98% da humanidade estar do jeito que está. Porque olha só, vamos combinar aqui, ó, usando o GEB aqui como exemplo. Quantas empresas tem busca-tudo? Bom, Contador tem mais fácil, acho que é 1.400 e registradas. Não. Agora me diz, quantos empresários têm a consciência de que eles precisam ter network que está no meio, inserido, pegando chaves dos outros que tem? Que já tem as chaves? Uns 200. Ah, pois então. É para vocês verem como é praticamente aí 2%. Hã? Para manter o avião no ar. Para manter o avião no ar. Porque é exatamente isso. Se você não se manter, você vai cair, gente. Entendeu? Ou você está subindo ou você está caindo. Então, é não parar. E a Vox hoje, gente, eu digo assim, que foi isso que eu falei na expansão, quando eu entrei em contato com eles, que estavam expandindo a franquia, era poucas ainda, agora está bem mais. Eu entendi uma coisa muito clara em relação à Vox to You. Ela é o portal. Sabe um portal? Sabe um portal? Para você destravar todos os outros pilares? Sabe assim, eu quero ter uma saúde financeira, eu quero ter uma prosperidade e abundância, eu quero destravar minha vida no emocional, é tudo lá. Essa semana eu dei uma aula, tá, Pedro? A aula 26, porque eu fui treinar para essa aula. Eu não sou facilitadora, tenho os facilitadores, mas eu fui dar aula, por quê? Eu fiz várias formações em coaching, eu acho que eu já falei isso para você. E no IBC tem o Zé Roberto falando Selfie 1 e Selfie 2, e eu levei a analogia do Selfie 1 e do Selfie 2, é para vocês entenderem que tem PNL, tem inteligência emocional, tem tudo aqui dentro desse curso. Então, você lá não vai aprender, não é só destravar a sua comunicação, falar de uma forma assertiva, persuadir, conseguir vender o seu trabalho com facilidade. Aliás, vender não, ajudar as pessoas com mais facilidade, porque eu já falei que a gente não vende nada, né? Nós temos só o nome de vendedor, mas nós ajudamos pessoas. Quando eu entendo isso, a minha vida muda. E ela é um portal para te ensinar. Então, quando você entra pela Vox, eu digo, não tem como uma pessoa não radicalizar a vida. Quando eu
comecei a acompanhar tudo deles, comecei a ir para dentro da franqueadora, estudar, entender a apostila deles é uma das coisas mais completas que eu já vi, que eu digo que está todo o meu conhecimento na apostila da Vox. Todo. Tudo que você quiser sobre desenvolver, para se desenvolver está lá. E quando eu comecei a entender essa facilidade que tinha, né, que as pessoas tinham, porque vem tudo, sabe, bem mastigadinho, bem fragmentado. Então, assim, coisa que as pessoas dão rodeiam um monte para te ensinar, você vai lá e tum! É uma coisa muito simples e muito fácil. As aulas são dinâmicas, você aprende brincando, você dá o tempo, é uma academia. Sabe uma academia de musculação? É tanto que o Academy chama Academy. É uma musculação. Que eu desenvolvo as minhas habilidades treinando. Então não tem aquele negócio de vocês ficarem sentados assim, nem vocês estão aí e uma pessoa aqui falando. É você que faz. Só que você faz como? Ensina a técnica, bota todo mundo no jogo, tá todo mundo no mesmo nível, todo mundo igual, um vai ajudando os outros e você começa a desenvolver. O Paulo está indo no caixote? O Paulo vai direto agora, né? Aliás, o Paulo, ele adora o caixote. Então, olha só, eu quero, antes de passar para as perguntas, eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui, hoje não tem tanta gente, mas tem bastante gente aqui. Eu quero convidar vocês, mas eu quero, aqui hoje, quem se desafiar, eu quero 10 pessoas ousadas. 10 pessoas que não estão, pode ser mais, mas se 10 pessoas aqui fizer isso, para destravar a vida, tem umas condições especiais para vocês aqui hoje do GEB, que depois eu vou dar uma folha para vocês preencherem, para vocês se conhecerem. Eu não estou falando para vocês irem lá fazer o curso, eu quero que vocês vão lá fazer uma aula, passar por uma consultoria para vocês identificar o que precisam em cada um. E tem mais uma coisa que eu vou dar para eles, Pedro. Eu vou dar um teste do HMI, que foi o que você fez, que eu quero que você fale o que é isso. Sabe o que é o teste do HMI? Eu sou analista comportamental hoje de formação. O teste do HMI é identificar tudo o que você é. Então, é um mapa de quem eu sou, como que eu reajo em relação a algumas coisas. E isso o Pedro pode falar, porque eu apliquei nele. A gente não sentou ainda para mim dar a sua devolutiva, mas eu sei que você não precisa disso, porque você sabe. Mas tem essa parte também. Então, um teste da HMI, que depois você vem comigo, eu vou sentar com você e vou fazer a devolutiva, te dizer, olha, talvez vocês estão fazendo algo que não era para vocês estar fazendo. Talvez vocês estão numa profissão que não era para vocês estar exercendo. E as coisas não estão funcionando e você está dizendo, caramba, por que tem rolado esse negócio? Entendeu? E esse teste você consegue identificar. Eu consigo fazer isso. Só que é o seguinte, esse teste é para 10 pessoas. Porque eu, Lúcia, compro esse teste por R$390. Quem aplica esse teste cobra R$1.000 para aplicar. E eu estou dando aqui. Tem mais. A matrícula eu vou isentar para quem resolver. Só que é hoje, tá, gente? Esse negócio é hoje, tá? Porque se eu chegar lá e falar assim, gente, porque tá enchendo as turmas. Inclusive, eu acho que até legal de comentar, na versão 2024 do GEB, a gente está conversando com a franquia para que tenha incluso no que você vai receber, vai virar uma escola de negócio GEB a partir de janeiro, para que você receba dentro da escola de negócio a formação da Vox Team. Exatamente, vai ter isso também. Mas olha, para quem hoje fala assim, eu já ouvi a Lúcia falando várias vezes aqui da Vox, já sei que eu preciso, que tem competências, eu não estou nem falando, eu quero que vocês vão lá, passar por uma consultoria e identificar. Para isso, só para vocês irem lá, vocês vão ganhar o teste de perfil. Olha, isso agora não é o momento, mas eu quero fazer, porque quem passa lá e quem entende, porque você identifica o que é que você precisa. Então, cara, eu estou aqui me ferrando, eu não estou conseguindo prosperar, meu negócio está enroscado, eu não estou conseguindo, eu preciso para minha vida. A resposta está lá. São um ano só de curso, uma aula por semana, 3 horas por semana que você está se dedicando, como se você viesse aqui, só que de uma forma diferente, e faz toda a diferença na vida. Então, assim, e tem mais uma coisa que eu faço. Tudo que nós fazemos, tanto eu quanto o meu marido, é uma coisa que nós fazemos. Nós damos a garantia. Se vocês ficarem um ano na Vox, e a Vox não transformar a vida de vocês, e vocês não, pelo menos, duplicar ou triplicar o que vocês estão fazendo hoje, a gente devolve o dinheiro todinho no final do curso. Eu faço isso porque nós garantimos o que nós estamos falando. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A maior dificuldade de um empresário, e hoje eu falo porque eu falo com autoridade para o empresário, é entender que a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida é nos conhecer. O autoconhecimento é a porta de entrada, é a primeira coisa que nós devemos aprender para poder fazer qualquer coisa na vida. Isso, qualquer coisa. Não estou falando só de negócio, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de casamento, eu estou falando de amizade, eu estou falando de se relacionar bem onde você está inserido, de você aprender a filtrar as coisas, não deixar com que as coisas externas, negativas, te influenciem, porque isso chama frequência. Outro dia a Natália falou sobre frequência. Uma frequência vibracional
ela pode te levar para cima ou ela pode te jogar no chão. E muitas vezes eu vejo pessoas rodando em círculo, que a saída está bem ali. Sabe um labirinto? Eu digo que é como se você estivesse dentro do labirinto. Então você, caraca, eu não saio daqui, não passo daqui. Eu fiquei assim 30 anos da minha vida. E aí quando você percebe que se você se autoconhecer, vira a chave, caraca, eu achei a saída. Ou eu digo melhor, hoje existe drones. Hoje você olha para o seu negócio, olha para a sua vida de cima. Quando, o teste de perfil, quando eu me entendi como que eu funcionava, eu parei de brigar com o Paulo, eu fui uma líder muito mais eficiente no que eu faço. Por quê? Porque eu entendi perfis totalmente diferentes. Não é porque ele fazia as coisas, não era porque ele queria fazer. Ele fazia as coisas porque ele não sabia fazer diferente. Eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma forma de me expressar, eu tenho uma forma de falar e ele tem outra. Então isso é a importância que vocês precisam entender. Que não seja esse, que sejam outros, mas o autoconhecimento é a porta para qualquer negócio bem sucedido. Eu não tenho nem o que falar, porque eu sou apaixonado por ver pessoas do desenvolvimento falando, porque eu sei que não é conversa fiada, né? Eu também tenho uma história muito parecida, de batalha, de luta, e o autoconhecimento virou a chave. Se você perguntar para mim qualquer coisa, quem convive comigo mais semanalmente, a pessoa vai falar, meu, esse cara é louco. E eu não tenho problema que a pessoa me chama de louco, não. Falar, você vai ver as loucuras que vai acontecer ano que vem. E você vai estar do lado da pessoa e vai falar assim, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu falar assim, eu já imaginava, só que eu não tinha noção da minha incompetência para fazer as coisas, entendeu? Enquanto você ficar achando que você é extremamente competente para fazer as coisas, você está fechado com o autoconhecimento. Na hora que você começar a ouvir, e eu vou falar uma grande verdade baseada em tudo isso. Por que eu pedi para você contar a história da Infraero? Porque tem gente aqui que não dá a próxima virada de chave da empresa, porque não se conhece. Não se conhece. E acha que é papo de coach, acha que é jogar dinheiro fora, e acha que é isso. E eu só tenho a temer e dizer assim, que pena para você que você vai passar mais um ano infeliz na sua vida. E cada dia que passa a empresa, 2024 vai ter uma virada econômica no cenário brasileiro e tem muita gente que vai quebrar. Só sinto dizer isso porque a primeira quebrada não é financeira, né? É emocional, né? Então, na hora que você tem problema financeiro, você vai quebrar emocional. Se você não se conhecer, você quebra emocional. Quebrou emocional, vai para a vala. Você quebra a tua esposa, quebra a tua família. Se você pegar aqui uma aposta que fala assim, 99% das brigas que tem em família é por causa do quê? Nossa, eu pensei que vocês iam falar que era por causa de outra coisa. Só que a gente não sabe fazer gestão disso. O dinheiro ele é só uma gestão emocional, né, Paulo? Você tem momento na obra que você fala assim, não é mais sobre dinheiro, entendeu? Mano, só sai daqui, cara. Sai daqui, sai daqui. Eu fico no prejuízo. É mais gestão emocional do que gestão do dinheiro. Perdeu, o dinheiro se recupera, né? Então eu confio plenamente. Tanto é que a gente está estabelecendo, como a gente está tratando de uma franquia, né, aqui. Então a gente não pode fazer... A mexida no peão é diferente, né? Tem uma estratégia, até para usar o logo da VoxTuil, tem toda uma estratégia, mas o VoxTuil vai fazer parte do Hub 2024, né? E aceitei o desafio aí. Alguém tem alguma pergunta para essa metralhadora de informação responder para você? Fica à vontade, gente. Aproveita porque ela é analista comportamental e às vezes tem uma pergunta que você pode fazer hoje, ela pode te dar uma resposta de 10 segundos aqui e virar a chave para você. Aproveita porque, como ela disse, por exemplo, eu cobro 1.297 para fazer esse teste que ela falou. Quando alguém fala 1.297, você não faz... Não, 1.297, porque quando você faz o teste, Paulão já fez com a equipe, né? Você faz o teste, você consegue saber onde está o Neymar, né? O Neymar está jogando aonde? O atacante está jogando no gol. É isso. Então não tem muito o que falar, é você experienciar, né? Quer fazer pergunta? Maio. Deixa ela ficar com esse, leva esse aqui. A estrela é ela. Bom dia a todos. Primeiro já quebra o estigma, né? Um te chama de Michael. É Michael. Agora eu sei. Agora eu sei. Bom, na verdade, não seria nem uma pergunta. Seria mais uma questão de experiência. Como eu já fiz as duas mentorias com o Pedro e agora fazendo com a Vox, uma complementou a outra. O Pedro, eu trabalhei bastante a parte de desenvolvimento pessoal
eu fui com uma outra finalidade para aprender a vender mais e tudo mais, e no meio do processo mudou tudo. Porque o meu alinhamento pessoal estava totalmente quebrado, então eu precisava equilibrar minha base, melhorar o meu relacionamento com Deus, pessoal, profissional, trabalhar a mente e trabalhar o corpo. Então quando eu comecei a equilibrar essas 3 bases, tudo começou a fluir. E aí na conexão com a Lúcia, em relação à boxe, eu sempre falava para a Lúcia, eu vou fazer, mas eu preciso acabar a mentoria com o Pedro. E aí deu certo de a gente conseguir se conectar. E eu fiz 2 aulas e 2 mentorias. Nessas 2 aulas que eu já fiz, eu já aprendi a ter uma transformação na minha fala. Por quê? Para quem conversa comigo de perto, eu tenho uma dificuldade em falar, porque a minha projeção ela é baixa. Então eu tenho que ter um esforço maior. A minha esposa é professora de canto. A briga que a gente tem é absurda, porque ela sempre fala mais alto, aumenta a sua voz. E na escola a gente teve um exercício que eu fui praticamente obrigado a subir lá no palco e falar o meu nome em voz alta para uma pessoa que estava lá do outro lado. Você não imagina, para mim foi um sacrifício fazer aquilo, e destravar aquilo foi sensacional. Eu percebi que algumas coisas que eu precisava trabalhar dentro de mim, ainda mais por ter sido diagnosticado com aquela síndrome de pensamento acelerado, a mente pensa bastante coisa, então uma hora eu estou com a cabeça aqui, ali, lá e tal, e aquilo começou a me trabalhar com o centro. Eu aprendi a começar a pensar melhor nas coisas que eu vou falar. Então eu acredito que esse destrave nessas 2 aulas já começou a surgir alguns efeitos. E as mentorias, justamente essa de comportamento, além das que eu fiz com o Pedro, ali também deu algumas sacadas legais. Então, no meu relato seria mais ou menos isso. Para mim, funcionou muito bem, e eu acredito que em 1 ano eu vou ter uma nova perspectiva de vida. Eu acredito que vai ter bem diferente. Obrigada, Miguel. Pergunta. Gente, pergunta como, gente. Pelo amor de Deus. Estamos tendo a oportunidade de falar com a pessoa que é 1.200 pau a hora. Pergunta como. Não faz isso comigo, não. Oi, Luciano, tudo bem? Tudo bem. Lúcia, o que você falou é importante, né? Você falou de você e de sua esposa, meu xará Paulo também, né? Que não adianta o casal evoluir e o outro ficar estagnado, porque uma hora vai se romper a corda, né? E é mais ou menos o que acontece entre a gente. Às vezes um está muito acelerado e puxa o outro, e o outro, não, mas está bom do jeito que está indo. Não, mas a gente pode mais, a gente merece mais e tem que evoluir mais. E daí às vezes fica nessa, um passa um pouco na frente, tenta puxar o outro, mas o outro, não, mas está indo. Tá, mas dá para ir mais acelerado, dá para ir melhor. E às vezes existe o nosso debate, né? Mas vamos mais, vamos crescer mais. Tá bom, não é que tá ruim, mas dá para ir mais. E isso é muito importante, né? Nessa evolução, principalmente quando o casal está no meio dos negócios, né? Não é só um, mas os 2. Eu acho que é importante os 2 caminharem junto, crescerem junto e estar na mesma mentalidade. Não, tá bom, mas vamos mais, vamos dar 2 passos a mais em vez de dar meio e meio. E acredito que a gente pode crescer muito nisso aí. Com certeza, fundamental isso. E como vocês chegaram no equilíbrio? Eu e ele? Primeiro, né? Quando você se conhece, quando você entende o perfil de cada um, existe uma frase que fala, a empatia. Se colocar sempre no lugar do outro. Porque ele também se coloca no meu lugar. Eu sou acelerada demais. Mas ele, por isso ele não fica dizendo pra mim assim, nossa amor, vai mais devagar. Ou então, não, ele diz assim, ó, a paz, eu digo que o que modificou a nossa vida e o nosso casamento melhorou assim 100% depois que nós começamos a entrar no meio desse processo de desenvolvimento, foi quando eu percebi que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo, tem o seu momento. E não adianta, gente, é aquele negócio, fica puxando uma corda para você ver o que acontece. Ela arrebenta, chega uma hora que ela não aguenta. Então, entender que cada pessoa tem o seu tempo, ele participa de todas as mentorias que eu dou, ele interage comigo, ele diz que eu sou a mentora dele, nós estamos dentro de casa o tempo inteiro. Então, geralmente o que os casais fazem, que é brigar e discutir de vez em quando, a gente não tem isso, nós não brigamos por nada. Então, nós somos assim, então somos parceiros. E nós, de verdade, nós temos momentos em casa, momentos nos negócios, porque nós temos um monte de negócio juntos.
E assim, reunião, amor, ó, agora nós precisamos disso aqui. Dificilmente nós falamos de coisas, de negócios, de desafios, que eu uso a palavra eu troco, né? Eu não uso problema, eu uso desafios. Em casa, no nosso ambiente. Então, assim, nossa casa tem que ter paz. Nós temos muita paz por isso. Mas é porque cada um aprendeu a se colocar no lugar do outro e a entender o outro e a entender que cada um tem o seu tempo e o processo para desenvolver. E isso já torna o equilíbrio. Ele não precisa ser igual a mim, mas ele precisa estar comigo. Eu não preciso ser igual a ele, mas eu preciso entender que ele vai fazer as coisas do jeito que ele sabe fazer e não vou ficar apertando ele por causa disso, né? Posso fazer uma contribuição em cima disso? Só para deixar rapidão, já passo por mais. Só uma contribuição, um acréscimo. Olha que interessante, né? Essa semana teve uma resenha aqui na cozinha, o pau fechou ali, né? No bom sentido, tá? Quando eu desço para almoçar, gruda um monte de gente na cozinha, porque a galera que não tem coragem ainda, porque não tem nível de consciência de pagar a mentoria, então ela fica sapeando a hora que eu vou descer na cozinha para almoçar. Na hora que desce para almoçar, já começa a colar um monte de gente, vamos almoçar. Viu, como é que faz tal coisa? Eu falei, senta aí. Tá com papel e caneta aí para você anotar, né? Pegando o gancho do negócio do casal, olha só que interessante, tem um monte de pessoas que eu já atendi, que não viraram a chave ainda. Por quê? Não tem coragem de investir na esposa. Estou dando recado mesmo. Se for você que está aqui hoje, mas você está querendo vender para mim? Eu não estou querendo vender nada. Você que cuide da sua vida e vai procurar alguém para atender sua esposa. Não adianta você desenvolver se sua esposa não desenvolver. Vocês vão ter mais treta na sua casa do que antes. Você vai falar, tá vendo? Foi com esse negócio do demônio aí, agora está endemoniado aqui em casa. Sabe por quê? Porque a pessoa subiu o nível de consciência. Quando você está no meio de pessoas com nível de consciência acima do que de vocês, lembra sempre, um problema nunca vai ser resolvido no nível que ele foi criado. Quando você está no meio de shark, de pessoa que você conta o seu problema, ele nem responde nada, ele fica quieto e fala assim, o que essa pessoa está falando? Porque aquilo ali ele já passou na 5ª série. Você está passando agora. Então é a mesma coisa, na hora que você se capacita, a pessoa que está do seu lado, ela está tipo assim, agora ela passou a ser um feto, e você começou a engatinhar. Você precisa desenvolver a pessoa, precisa. Então, quando você trabalhar, você tem que pensar assim, parte do que eu ganho é para desenvolver a pessoa que vai subir junto comigo. A Adriana estava na última mentoria que a gente fez, o olho da cara lá em Alphaville, lá em São Paulo. Fala para eles aí. Ela só uma pescoçada, o que você ouviu lá? Ela falou, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, é isso. Você está entendendo? O cara falando, olha mulher, ele falou assim, quando um casal vem me procurar para receber, para alavancagem dos negócios, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, eu quebro os dois em pedacinhos, sabe por quê? Porque eles vêm com conversa fiada, com mentirinha. Porque nós somos especialistas em contar mentira um pro outro, tá? Tem gente que nesse momento está aqui e está contando mentira para si próprio, nem queria estar aqui. Na hora que você parar de mentir para você, sua vida começa a andar. Se você está mentindo para você acha que você não está mentindo para o seu parceiro? Você nem gosta do que você faz, cara. Falando, é um chamamento mesmo. E de verdade, você gostar de mim, você dois trabalho, gosta. E o Pedro falou um negócio que me feriu, desgostar e gostar de novo. É isso. Eu posso falar para você, o que aconteceu na minha vida. Ou não é verdade? Ele falou, olha só que interessante, deixa eu cutucar você aqui. Aí ele pegou um casal que estava sentado e o cara se achando a balachita. O cara com blazão, cirurgião plástico, com a mulher dele lá toda bonitona, beiçudona, sentado lá dele, falou assim, irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui, você o casal que está aqui. Daí o cara, pois não. Falou, deixa eu falar um negócio para você. Se eu disser para você que o problema da sua empresa, porque todas as empresas já tinham sido investigadas, ele falou, se eu disser que o problema da sua empresa é você, na hora que você sair, sua empresa explode. O cara mordeu ou não mordeu? Ele falou assim, sua esposa é um avião. Só que sabe o que vai acontecer? Você vai pagar essa mentoria aqui de R$70 mil e não vai acontecer nada para você. Sabe por quê? Porque você tem ciúmes dela. Você tem problema com a autoimagem, por isso que você é todo emperecatadinho desse jeito que você é. Você não se garante, por isso que você é metrosexual, você não se garante, você tem uma mulher que é um avião. Na hora que a gente colocar um CEO dentro da sua empresa triplica o faturamento, só que ela vai precisar viajar com o CEO e você não se garante. Seu relacionamento é uma porcaria com ela. Você vai ficar na sua cabeça falando, tá me traindo, tá fazendo isso, aquilo, outro.
Mas se eu falar para você que a sua empresa vale 1 bi, se você sair, hoje ela vale 1 milhão com você dentro. Falou ou não falou? A mulher fez assim pro cara, ficou sem jeito, porque você imagina seu marido ser avacalhado no meio de 200 empresários, mas ele falou, é a realidade. Na hora que você parar de mentir, que vocês casal, vocês parar de mentir para vocês, parou de mentir, a vida começa a andar. Parou de mentir. Não raro, 2.500 anos atrás, Deus já tinha colocado nos escritos sagrados, né, que a verdade te liberta. Obrigada, e é real isso. Marcão. Vamos lá. Bom dia, Lúcia, tudo bem? Bom dia, Marcos. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, tá? Gostei muito das suas palavras. Queria só falar que o que você falou é uma coisa muito globalizada, mas tocou muito a minha mente, tá? E a pergunta que eu tenho para te fazer é simples. Obviamente, a gente vai voltar a conversar. São 10 consultorias que você vai dar? Exatamente. São 9, então. Arrasou, Tá. Marcos. Seja bem-vindo. Obrigado. E eu tenho certeza, bate palma pra ele, porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu garanto, em 1 ano, você não se reconhecer. Eu garanto, Sim. como o Michel também. Eu gostaria de falar que, assim, hoje, para mim, eu tenho uma dificuldade imensa de me expor em público, de falar, de conversar. Quando eu conversei com o Pedro a primeira vez, eu falei, eu tenho um problema comportamental grave, porque eu preciso resolver isso. E eu entrei aqui meio que forçado, eu falei, eu preciso ir, porque eu preciso destravar isso urgente, gente, senão eu não vou conseguir fazer mais nada. Vai falar que entendeu? não foi forçado pra mim, não. Entendeu? Mas foi uma coisa assim, foi uma análise interna mesmo, entendeu? Porque eu falei, olha, eu cheguei num ponto que a partir daqui eu preciso destravar de alguma maneira, e essa maneira era emocional, comportamental, logicamente profissional, né? Mas eu cheguei, eu comentei com você sobre isso, eu falei, olha, eu preciso dar uma virada de chave mesmo, entendeu? Então o que você falou aí me tocou muito, eu espero poder fazer negócios com você. Vai fazer com certeza, e eu vou falar uma coisa pra você. Sabe o que você está falando aí, Marcos? É que você se indignou. A indignação, quando você fala assim, eu não quero mais isso. Chega, você está no chega. É isso que uma pessoa vira o jogo. A pessoa vira o jogo quando ela chega num ponto que ela diz assim, não quero mais, não dá mais, eu não posso mais continuar, o que eu estou fazendo? Eu estou rodando em ciclo. Exatamente. Por isso seja bem-vindo ao time, porque você vai mudar assim. Quando eu falei mentir para si próprio, gente, não é pejorativo não, tá? É porque tem 3 você dentro de você, tá? Tem você, a vida real, que é só você e Deus sabe, e tua parceira sabe quem você é. É você, personagem, cada lugar que você está, você é um personagem, para agradar os outros. Às vezes você está agradando os outros, você nem gostaria de estar agradando. Mas você fala assim, se eu fizer alguma coisa diferente aqui, né? Vou perder meu lugar aqui, né? Então você fica de personagem. E você que você gostaria de ser, quando não há congruência de dentro com o que tem fora, não tem resultado. Na hora que você alinhar lá dentro e fora, você vai ver que quem fala do jeito que eu estou falando, do jeito que ela está falando, está livre. Você não está nem se importando se a pessoa gosta de você, não gosta de você. Eu sou livre e eu preciso deixar outras pessoas livres, as que queiram. As que não querem, está tudo bem. No dia que elas tiverem nível de consciência, elas ficam livres. Mas é isso. Exatamente. Ótimo, Marcão. Fiquei feliz. O que eu falei para você? Falei, ó, primeiro passo, vai para perto das pessoas que têm característica que você quer ter. Vai para perto. Porque às vezes só a gente observando já pega. E agora, acabou de falar, grudou, foi magnético, é esse o objetivo. Isso aí. Exatamente. Você quer contribuir com alguma coisa, amor? Quem Quer falou? falar? Paulo? Paulo, fala aí que o seu cara. É, amor. Trouxe você aqui hoje para honrar você, pela sua vida, meu filho. Esse é o Bom dia cara. a todos, eu sou Paulo. Assim, quando a Lúcia apresentou a Vox para mim, e a gente fez a primeira reunião, eu falei, cara, eu vou ser o primeiro aluno, porque como você ainda tem, né, muita dificuldade em falar em público, mas a Vox está me ajudando. Assim, já estou na 25ª aula e assim, eu senti a dificuldade gigante de subir no palco e falar mesmo que fosse para 3, 4 pessoas. E agora está fazendo, ainda estou no processo, mas eu tenho certeza que até o final
comunicação vai melhorar muito. E deixo aqui o convite para vocês. Que peguem essas mentorias, vão lá fazer. Vai valer a pena. Boa. Com certeza. Qual é uma prova, gente? Vocês veem aqui, né? Ele veio aqui na frente, eu falei para ele falar dali. Eu nem falei para ele vir aqui, ele vem. Mas ele não falava nem. Se tinha duas pessoas, ele já começava. Era uma timidez em pessoa, gente. Eu fui fazer o bicho, foi quando? Umas 2 semanas atrás? 2 semanas atrás, né? Quem me conhece aí sabe de sexta no trabalho, né? Não jogo beach tênis de sexta, né? Mas eu não trabalho de sexta. Só que aí, tem umas sextas-feiras que eu tô tipo sem programação. Às vezes eu vou lá tomar um café com os meus pais, às vezes eu falo, tô de boa aí, eu vou fazer um B2B. Aí eu fui lá fazer com a Lúcia. Ela falou, vem cedo, porque a gente faz uma reunião de manhã para começar com a equipe, aí você participa. Eu falei, demorou. Chegamos lá, botou na furada lá, sobe no caixote aí, fala 3 habilidades suas, né? É muito legal aquilo, porque você vê a pessoa assim, você não foi criado num lar onde as pessoas falavam assim, ó, você é capaz, você é isso, você é aquilo outro. Então, se eu perguntar para vocês aqui o que ela perguntou para mim, eu subi lá na frente, toquei um sino e falei, se eu perguntar aqui, vocês travam na segunda, fala 3 qualidades que você tem em 10 segundos. Travou, né? Porque você não foi programar na sua cabeça para... Baixa a bola. Aí você não sabe o que você tem de bom, como é que você se posiciona? É essa mentira que eu estou falando, entendeu? Quando você parar de mentir para vocês falar, chega, eu sou bom no que eu faço, não tem problema nenhum de você falar isso. Isso não é se gabar, tá, gente? Não é se gabar. Tem gente aqui com habilidades brilhantes. Ou você acha que alguém chega no patamar que a Sigma chegou porque ele é um qualquer, que a RB chegou porque eles são qualquer, que o Silvião chegou, que o Marcão chegou, que todo mundo que está aqui chegou. Nós temos um cara ali que é autoridade em registro de marca. Nós estamos no meio aqui de só titã. Só titã. Você já bateu um B2B com esse maluco aqui? Maluco não é porque ele é maluco não, né? Porque é maluco a conversa, né? Às vezes tem cliente minha que senta e fala, nossa, quem é aquele rapaz que estava na recepção lá, conversando lá? Nossa, que papo legal, não sei o quê. Falei, como é? Ele tem uma barba assim e tal? Tem. Ah, é o Julião, é da hora, né? É o profeta. Não, 30 minutos você conversar com ele, sua cabeça arrebenta. Porque ele tem quantos filhos, você tem? 4, por enquanto. E contando. Na hora que ele te fala as experiências de pai, sua cabeça explode, cara. Daí ele começa a conversar comigo, ele fala, cara, você vai ter a honra de ver seu filho, não sei o que. O cara tem 4 filhos, cara. Ele pode falar pra mim, senta aí, cara, me dá uma mentoria. Senta aí que eu quero ouvir na hora do almoço aí uma mentoria. Então é muito legal, muito legal. Só que você precisa se conectar, entendeu? A verdade não é que você é mentiroso, conta mentira pros outros. É porque às vezes, é o que ela falou, você não tem noção, você não tem consciência da incompetência que você tem. Quando você sabe onde você é incompetente, você fala, opa, amanhã eu posso não errar mais nisso. Agora eu vou mudar a chave, aí vira a chave mesmo, verdade. E eu tenho uma frase que eu uso, né, Pedro, que eu digo assim, ó, porque habilidade eu acredito que todo mundo tem aqui. E nós precisamos desenvolver, às vezes, algumas competências, alguma mentalidade que nós não temos. Então, habilidade e mentalidade. Até ontem eu usei uma analogia de um barco, né? Se você desenvolve só um lado, então assim, eu tenho muita habilidade em fazer o que eu faço. Eu estou trabalhando. Aí põe um barco e começa, eu até usei a analogia do caiaque, né? Você pega, é para andar assim, né? O caiaque. É igualzinho, então são 2 braços. Se eu estou desenvolvendo só a minha habilidade, se eu estou aprendendo a ser uma ótima contadora, se eu estou aprendendo a fazer alguma coisa de site, ou então fazer alguma coisa com foto, por exemplo, eu estou só na habilidade, eu estou aqui, né? Aí eu fico assim, ó. O caiaque fica rodando. Agora, quando eu desenvolvo a habilidade e a mentalidade, aí é onde você sobe, né? E é isso, galera. Cara, vocês querem ver o detalhe de todos vocês aqui da virada de chave? Esse ano ainda? Todo mundo? Você já tem a quantidade de tempo certinho para você começar a ensinar os outros. Só que disseram para você desde a infância que professor é profissão. O que disseram para você? Eu chego na sala de aula e o aluno fala assim para mim, professor, você só dá aula ou você faz outra coisa? Profissão que não ganha nada. Professor é profissão que não ganha nada. Na hora que você virar professor do que você faz, aí você vai ver o patamar que você vai.
Não quer ensinar os outros a situação que você não tem mais condição de fazer algo útil na sociedade, agora você só vai ensinar. Tem gente que fala isso, é igual vendedor, né? Ah, que você é vendedor, pô, você não sabe fazer nada? Você só sabe vender? Já viu isso, né? Ó, pra quem não sabe o que é esse tal de caixote que a Lúcia fala, que o Paulo falou, o caixote é um lugar que tem lá na Vox Studio, que você entra numa sala e tem um caixote lá que é um palco, tá? Então é um palco, o lugar onde você entra. Eu me recordo muito bem na inauguração, né, quando você fez a sua fanpremiere, na inauguração, eu cheguei, entrei na sala assim, dei aquela entrada, olha, um caixote, um palco, eu já não tenho problema nenhum em falar, em me apresentar em público, nunca tive esse problema, isso nunca foi um limite, né? Minha mulher fala que eu sou meio prostituto nesse sentido, não que falar em público seja algo de prostituto, né? Para mim prostituto faz outra coisa, né? Mas enfim, eu gosto de falar bastante em público, né? Eu tenho outras dificuldades gerenciais, às vezes algumas dificuldades financeiras, me falta assim alguns conhecimentos que eu acho que ao decorrer da minha vida, eles não foram destravados, eles foram esquecidos de algum pedaço, né? E eu continuei indo, sabe? Parece aquele zumbi andando assim, faltando um pedaço, mas você vai lá, quer comer o cérebro de alguém, né? É a mesma coisa, tá? Mas eu gostei do seu desafio, Lúcio. Eu acho que o 8º lugar aí é o meu, tá? Arrasou. Tá bom? Acho que eu tenho certeza. Eu sei que você não tem dificuldade de falar em público, é o que eu estou te falando, não é oratório e comunicação, é transformação. Então todas as outras habilidades que você precisa, você vai conseguir resolver isso lá. É isso aí, porque aquela historinha do aviãozinho que você comentou, avião, carro que vai, essa eu já passei umas 45 vezes, em 48 anos, né? A cada 6 meses está aqui, outros meses está lá, né? Parece um cardiograma, fica assim, né? Quando é transformador, a gente passa até da hora e meia. É lógico. Obrigado. Olha, gente, deixa eu falar, eu sei que é rápido aqui. Como não tem um negócio físico, né? Isso aqui eu deixei nas cadeiras. Isso aqui é uma marca de produto que nós temos, que é da empresa do Paulo, né? Porque ele tem uma loja. E aí, a gente quer sortear. Legal. Sortear. Opa, rasgou. Não tem problema, não tem problema. É um homem, né? Homem. Pegando as coisas, com a delicadeza de um cavalo, né? Então, essa é uma marca nossa própria. Inclusive, as empresas que vão se apresentar ainda, fica a dica aí pra vocês, ó. Dá pra sortear um negocinho aqui, fazer uma moral, né? Então, o sorteio vai rolar com os nomes das pessoas que estão ali. Então, quem ficou até agora? Número? É o número da chamada? Isso, número que vocês, todo mundo preencheu a ficha? Então, o número da chamada aí. Vamos lá. Como é que a gente vai saber? Não, Chama. melhor soltar o número, né? Solta o número na tela, sorteador. Prepara a câmera aí que eu vou levantar para pegar isso. Caramba, o Papa todos os prêmios ali, ó. Eu vi o vídeo do Melhores do Jetson, é uma cachaça, né, cara? 15. Quem é o 15? Você. Cara, lei da atração, vai ser Foi marmelada não, né? Bota meu nome na tela aí, ó. É o ditado, você ganhou a cadeira na última. Sou eu mesmo? 15? Caramba. Arrasou, pronto. Vamos sair uma fotinha aqui? Vambora. Eu já fiz, vai. Caramba, hein, Adriana? Ó, deixa eu falar pra vocês, eu vou dar uma folha. Depois eu vou dar uma folha pra você aí, que quiser preencher aqui, tá bom? Depois a Lúcia vai passar um formuláriozinho pra vocês preencherem aí, tá? Ó. Quer aqui? Gente, muito obrigado. Lembrem-se que a gente só esqueceu de dar um recado pro pessoal hoje para finalizar. Melhores do ano.